Você já tem um espírito vitorioso. Sim, você já tem um espírito vitorioso. Crê nisso, diga amém. Certa pessoa disse que da revelação bíblica, o livro de Romanos seria a Cordilheira do Himalaia e o capítulo 8 de Romanos seria o Pico do Everest, aonde o topo da revelação de quem somos em Cristo Jesus se apresenta. E eu queria compartilhar com vocês alguns pontos de Romanos capítulo de número 8. O primeiro deles, no verso de número 1, já dizendo assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós vivemos um tipo de vida em que alcançamos um perdão tão pleno e tão completo, que já não temos mais sobre a nossa consciência, sobre o nosso pensamento, uma vida de condenação que nos acuse, pois em Cristo Jesus fomos inocentados, fomos justificados. Somos justificados e Ele é justo. O justo pode fazer alguém justificado, porque Ele cede a sua justiça a nós. Então, a inocência dele foi atribuída a nós, porque a nossa culpa foi atribuída a ele. A figura é muito simples. No Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram feitos para justificar ou para perdoar aqueles que levavam o seu sacrifício, aqueles que reconheciam o seu pecado e iam diante do sacerdote. Quando estavam diante do sacerdote, traziam-se um cordeiro com eles, esse cordeiro devia ser perfeito. E então, o ofertante colocava a mão sobre o cordeiro que seria sacrificado, como se a culpa estivesse sendo transferida para aquele cordeiro. E então, a perfeição e a justiça daquele cordeiro tornava aquela pessoa pecadora aceita diante de Deus. Quando Cristo Jesus foi à cruz do Calvário, houve uma troca. Ele nos forneceu a sua justiça e nós entregamos a Ele a nossa culpa. Tipo de troca que só se faz por amor, não se faz por interesse. Nós somos justificados por Cristo Jesus e, portanto, em nós não há condenação, porque a condenação que nos cabia recaiu sobre Ele. Portanto, você talvez está se esforçando para ser um bom homem na sociedade, um bom pai, uma boa mãe, uma pessoa honesta com os seus deveres e compromissos. Mas a Bíblia diz que as nossas obras de justiça são para Ele como trapo de imundícia. Só há um perfeito e o único perfeito foi Ele, Jesus de Nazaré, que tomou o nosso lugar. O que eu estou dizendo para você é que você pode se apropriar do perdão que Jesus traz. Você pode se apropriar da libertação que Jesus traz. O texto segue descrevendo algumas coisas neste momento. E uma vez que nós trocamos de lugar com Ele, de culpados e inocentes, Ele, o inocente, nos deu a sua inocência, nós, os culpados, lhe transferimos a sua culpa. Em Cristo Jesus, nesse momento, nós estamos habilitados a subir um degrau. Se antes éramos condenados, agora podemos ser adotados. Se antes éramos destinados à morte, agora somos destinados ao céu. Porque se reconhecemos que Ele morreu em nosso lugar por nossos pecados para nos salvar, a Bíblia diz que todos quantos creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora a Bíblia diz assim no verso 16 do mesmo capítulo de número 8: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma vez perdoados, não somos apenas livres da condenação, mas por Ele e pelo Seu Espírito recebemos também a promoção. Somos capacitados, olha lá João 1,12, receberam o poder, somos capacitados a nos tornarmos filhos de Deus. E se somos filhos,
somos também herdeiros. Como isso enche o meu coração saber que eu sou herdeiro de Deus. As bênçãos do Pai recaem sobre mim porque sou herdeiro de Deus. As características do Pai recaem sobre mim porque sou herdeiro de Deus. Aquilo que Ele com seu poder e autoridade conquistou recai sobre mim. O que Jesus conquistou, o que dele é próprio recai sobre mim porque sou herdeiro. Porque nasci de novo, nasci dele. O texto segue um pouco mais adiante e no verso de número 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. É interessante a fraqueza estar colocada, posta aqui. Porque se não temos mais culpa, se nos tornamos filhos e herdeiros de Deus, e aí olhamos para a nossa vida e dizemos assim: mas eu sou tudo isso. Porque eu conheço as minhas limitações e você conhece as suas. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu posso prometer a você que você não tem condenação e posso falar a você que você é um filho herdeiro, porque mesmo nas suas fraquezas você vai ter um suporte. Mesmo nas suas fraquezas você vai ter um socorro. E é o próprio Espírito Santo nos assistindo em todas as nossas fraquezas. E eu creio que eu estou falando com pessoas que até agora, ouvindo sobre o perdão e ouvindo sobre a herança, disseram: não, isso não dá para mim, isso é muito para mim. Mas ouça bem o que o Espírito Santo está te dizendo. Ele pode falar de coisas grandes ao seu respeito, porque naquilo que você não é, naquilo que você não tem, naquilo que você não pode, o próprio Espírito vai te assistir e te sustentar. Nas nossas fraquezas seremos assistidos. E aí onde você está me ouvindo neste momento, na sua fraqueza, Deus está te assistindo. E é por isso que você pode viver uma vida sem condenação. Quando sua memória, seus pecados atacarem sua alma, suas emoções, quando você estiver diante de uma situação e você duvidando talvez das heranças e das bênçãos que o Senhor tem para você, nesse momento de fraqueza de fé, Deus o levantará pelo poder do seu Espírito e pela presença gloriosa dele. Uou! Esse Deus que é Espírito e onipresente está tanto aqui comigo, tanto quanto aí com você. E o que você precisa nessa hora é só abrir o seu coração e dar liberdade para que este Espírito possa fluir de maneira tão extraordinária, que a sua experiência com Ele, aí e agora, sozinho diante dessa tela que você me assiste, seja um renovar poderoso da presença de Deus. Nas nossas fraquezas Ele nos assiste. Quando você não tem força para levantar a cabeça, quando você não tem força para olhar adiante, quando você não tem força para continuar, nas nossas fraquezas Ele nos assiste. Portanto, não precisamos andar baseados na nossa força, mas podemos andar na dependência. Não é uma questão de autossuficiência, não é uma questão de empoderamento, mas é uma questão de suficiência, de dependência e confiança, Não é suficiência, não é empoderamento, não é autocontrole, não é autoajuda, mas é dependência e confiança. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer: quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque na fraqueza ele encontrava o poder de Deus colaborando com ele e o sustentando. Dependência, confiança, de uma graça que não nos abandona nem nos deixa. Essa é a verdade do Espírito. Seguindo o texto e avançando um pouco mais, no verso de número 31, então a Bíblia vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho. Veja com grande amor e até onde ele pode ir por você. Deus já deu a prova definitiva de que você é amado. Escute bem, vou repetir. Deus já deu a prova definitiva de que você é amado.
Se você está esperando provas de amor de um homem, de um marido, de uma esposa, se você está esperando provas de amor de um pai, de uma namorada, se você está esperando provas de amor de alguém, deixa eu lhe dizer, de Deus você não precisa mais esperar, pois a prova definitiva do amor já foi dada na cruz. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou, porventura, ouça bem, porventura não nos dará graciosamente, aleluia, com ele todas as coisas? Para quem deu o filho, o que seria dar as demais coisas? Ele está dizendo, ele foi ao ponto de dar o filho para que você não duvide em mais nada em sua vida. Vou repetir para você, ele foi ao ponto de entregar o seu filho para que você não duvide em mais nada na sua vida. Portanto, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Uau! Então, já caminhando para o final, o texto nos diz assim: em todas estas coisas, verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é um vitorioso. Há uma vitória instalada na sua vida. Há uma vitória embutida em você. E se tão somente você puder crer nele, nesse amor sacrificial, não há derrota, não há prisão, não há opressão, perigo, fome, dor, frio, espada, perseguição, guerra, tribulação, doença, maldição, pecado, acusação. Não há quem possa te separar deste grande amor que coloca em você um espírito vitorioso nesse dia. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Que a paz de Cristo reine. Deixe seus comentários. Marque um amigo. Se você me assistiu até agora, é porque o Espírito Santo tem um propósito com você. Marque um amigo. Compartilhe com alguém. Deixe seus comentários abaixo e o Senhor vai te abençoar ricamente. Que Deus te abençoe. Te amo, Jesus.